Seção 3ª. Das penalidades administrativas. Artigo 18. A inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas. Inciso 1º. Multa. Inciso 2º. Apreensão do produto. I. Inutilização do produto. Inciso 4º. Cassação do registro do produto junto ao órgão competente. Inciso 5º. Proibição de fabricação do produto. Inciso 6º. Suspensão de fornecimento de produtos ou serviços. Inciso 7º. Suspensão temporária de atividade. Inciso 8º. Revogação de concessão ou permissão de uso. Inciso 9º. Cassação de licença do estabelecimento ou de atividade. Inciso 10. Interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade. Inciso 11. Intervenção administrativa. Inciso 12. Imposição de contrapropaganda. Parágrafo 1º. Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar. Parágrafo 2º. As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente. Parágrafo 3º. As penalidades previstas nos incisos 3 a 11 deste artigo sujeitam-se à posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência. Artigo 19. Toda pessoa física ou jurídica que fizer ou promover publicidade enganosa ou abusiva ficará sujeita à pena de multa, cumulada com aquelas previstas no artigo anterior, sem prejuízo da competência de outros órgãos administrativos. Parágrafo único. Incide também nas penas deste artigo o fornecedor que: alínea A. Deixar de organizar ou negar aos legítimos interessados os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem publicitária. Alínea B. Veicular publicidade de forma que o consumidor não possa, fácil e imediatamente, identificá-la como tal. Artigo 20. Sujeitam-se à pena de multa os órgãos públicos que, por suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, deixarem de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Artigo 21. A aplicação da sanção prevista no inciso 2 do artigo 18 terá lugar quando os produtos forem comercializados em desacordo com as especificações técnicas estabelecidas em legislação própria, na Lei nº 8.078, de 1990, e neste decreto. Parágrafo 1º. Os bens apreendidos, a critério da autoridade, poderão ficar sob a guarda do proprietário, responsável, preposto ou empregado que responda pelo gerenciamento do negócio, nomeado fiel depositário, mediante termo próprio, proibida a venda, utilização, substituição, subtração ou remoção, total ou parcial, dos referidos bens. Parágrafo 2º. A retirada de produto por parte da autoridade fiscalizadora não poderá incidir sobre quantidade superior àquela necessária à realização da análise pericial. Artigo 22.
será aplicada a multa ao fornecedor de produtos ou serviços que, direta ou indiretamente, inserir, fizer circular ou utilizar-se de cláusula abusiva, qualquer que seja a modalidade do contrato de consumo, inclusive nas operações securitárias, bancárias, de crédito direto ao consumidor, depósito, poupança, mútuo ou financiamento, e especialmente quando. Inciso 1º. Impossibilitar, exonerar ou atenuar a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou implicar renúncia ou disposição de direito do consumidor. Inciso 2º. Deixar de reembolsar ao consumidor a quantia já paga, nos casos previstos na Lei nº 8.078, de 1990. Inciso 3º. Transferir responsabilidades a terceiros. Inciso 4º. Estabelecer obrigações consideradas iníquas ou abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Inciso 5º. Estabelecer inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor. Inciso 6º. Determinar utilização compulsória de arbitragem. Inciso 7º. Impuser representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor. Inciso 8º. Deixar ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor. Inciso 9º. Permitir ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação unilateral do preço, juros, encargos, forma de pagamento ou atualização monetária. Inciso 10. Autorizar o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor, ou permitir, nos contratos de longa duração ou de trato sucessivo, o cancelamento sem justa causa e motivação, mesmo que dada ao consumidor a mesma opção. Inciso 11. Obrigar o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor. Inciso 12. Autorizar o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato após sua celebração. Inciso 13. Infringir normas ambientais ou possibilitar sua violação. Inciso 14. Possibilitar a renúncia ao direito de indenização por benfeitorias necessárias. Inciso 15. Restringir direitos ou obrigações fundamentais à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar o seu objeto ou equilíbrio contratual. Inciso 16. Onerar excessivamente o consumidor, considerando-se a natureza e o conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares à espécie. Inciso 17. Determinar, nos contratos de compra e venda mediante pagamento em prestações, ou nas alienações fiduciárias em garantia, a perda total das prestações pagas, em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resilição do contrato e a retomada do produto alienado, ressalvada a cobrança judicial de perdas e danos comprovadamente sofridos. Inciso 18. Anunciar, oferecer ou estipular pagamento em moeda estrangeira, salvo nos casos previstos em lei. Inciso 19. Cobrar multas de mora superiores a 2%, decorrentes do inadimplemento de obrigação no seu termo, conforme o disposto no parágrafo 1º do artigo 52 da Lei nº 8.078, de 1990, com a redação dada pela Lei nº 9.298, de 1º de agosto de 1996. Inciso 20. Impedir, dificultar ou negar ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros, encargos e demais acréscimos, inclusive seguro. Inciso 21. Fizer constar do contrato alguma das cláusulas abusivas a que se refere o artigo 56 deste decreto.
Inciso 22. Elaborar contrato, inclusive o de adesão, sem utilizar termos claros, caracteres ostensivos e legíveis, que permitam sua imediata e fácil compreensão, destacando-se as cláusulas que impliquem obrigação ou limitação dos direitos contratuais do consumidor, inclusive com a utilização de tipos de letra e cores diferenciados, entre outros recursos gráficos e visuais. Inciso 23. Que impeça a troca de produto impróprio, inadequado, ou de valor diminuído, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou a restituição imediata da quantia paga, devidamente corrigido, ou fazer abatimento proporcional do preço, a critério do consumidor. Parágrafo único. Dependendo da gravidade da infração prevista nos incisos dos artigos 12, 13 deste artigo, a pena de multa poderá ser cumulada com as demais previstas no artigo 18, sem prejuízo da competência de outros órgãos administrativos. Artigo 23. Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso 4 do artigo 12 deste decreto, equiparam-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento. Artigo 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados: inciso 1. As circunstâncias atenuantes e agravantes. Inciso 2. Os antecedentes do infrator, nos termos do artigo 28 deste decreto. Artigo 25. Consideram-se circunstâncias atenuantes: inciso 1. A ação do infrator não ter sido fundamental para a consecução do fato. Inciso 2. Ser o infrator primário. Inciso 3. Ter o infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou de imediato reparar os efeitos do ato lesivo. Artigo 26. Consideram-se circunstâncias agravantes: inciso 1. Ser o infrator reincidente. Inciso 2. Ter o infrator, comprovadamente, cometido a prática infrativa para obter vantagens indevidas. Inciso 3. Trazer à prática infrativa consequências danosas à saúde ou à segurança do consumidor. Inciso 4. Deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências. Inciso 5. Ter o infrator agido com dolo. Inciso 6. Ocasionar a prática infrativa dano coletivo ou ter caráter repetitivo. Inciso 7. Ter a prática infrativa ocorrido em detrimento de menor de 18 ou maior de 60 anos ou de pessoas portadoras de deficiência física, mental ou sensorial, interditadas ou não. Inciso 8. Dissimular-se a natureza ilícita do ato ou atividade. Inciso 9. Ser a conduta infrativa praticada aproveitando-se o infrator de grave crise econômica ou da condição cultural, social ou econômica da vítima, ou, ainda, por ocasião de calamidade. Artigo 27. Considera-se reincidência a repetição de prática infrativa, de qualquer natureza, às normas de defesa do consumidor, unida por decisão administrativa irrecorrível. Parágrafo único. Para efeito de reincidência, não prevalece sanção anterior, se entre a data da decisão administrativa definitiva e aquela da prática posterior houver decorrido período de tempo superior a 5 anos. Artigo 28. Observado o disposto no artigo 24 deste decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do artigo 57 da Lei nº 8.078, de 1990.